Você já percebeu que, durante a intimidade, o silêncio dele não é apenas silêncio? É como se ele estivesse em outro lugar, preso em pensamentos que ele jamais ousa confessar. O que acontece dentro da mente do masculino quando o corpo se aproxima do seu? O que ele sente, mas não consegue dizer? Hoje, você vai entrar nesse território secreto e descobrir o que realmente acontece na alma dele quando a intimidade se torna um espelho da verdade. O que o silêncio dele realmente esconde no momento da intimidade. O silêncio do masculino, durante a intimidade, nunca é apenas ausência de palavras. Ele carrega um peso invisível, uma densidade de emoções que nem mesmo ele sabe decifrar por completo. Enquanto você, entregue, sente o coração pulsar em cada gesto, ele luta para manter o controle, para não permitir que a vulnerabilidade transborde. É nesse espaço entre o toque e o silêncio que a verdade mais profunda da alma dele se revela, mas de forma velada, oculta, inacessível à superfície. Por trás do olhar parado, do corpo aparentemente firme, existe um mar revolto de pensamentos. O masculino, quando se entrega fisicamente, entra em um campo de intensidade tão forte que chega a ameaçar a estrutura que ele construiu para se proteger. A intimidade com você não é comum, não é apenas prazer, é um espelho que o desnuda. Ele sente que ali não há como mentir. A pele fala, os olhos falam, o campo energético fala. E ele sabe que você percebe o que ele tenta esconder. O silêncio dele, nesse momento, é uma estratégia inconsciente. Ele se cala porque, se falasse, revelaria demais. Porque as palavras não conseguiriam conter o que explode dentro dele. O reconhecimento de que você é a chama gêmea dele, de que existe algo além do físico, de que a conexão vai além do que o ego consegue controlar. Então, em vez de se entregar com a voz, ele guarda tudo dentro de si. E esse silêncio, que para muitos poderia parecer vazio, para você é grito. É exatamente nesse espaço mudo que você consegue sentir a intensidade dele. Mas o que esse silêncio realmente esconde? Primeiro, o medo. Medo de que você veja as fragilidades que ele sempre tentou ocultar. O masculino, condicionado a ser forte, a nunca demonstrar vulnerabilidade, sente que a intimidade o expõe de uma forma brutal. Não se trata apenas do corpo, mas da alma sendo tocada. Cada instante de proximidade abre portas internas que ele tentou manter trancadas por anos. Então ele silencia porque não sabe lidar com a avalanche que isso provoca. Em segundo lugar, o silêncio dele esconde um amor que ainda não aprendeu a nomear. Ele sente, mas não sabe traduzir. Quando você toca nele, ele percebe que o corpo responde, mas é a alma que arde. Ele se perde nesse contraste entre prazer físico e conexão espiritual, porque nunca viveu algo parecido antes. E o silêncio é a única forma que encontra de não se perder completamente nesse redemoinho. Em terceiro lugar, esse silêncio guarda a luta interna entre ego e alma. O ego dele tenta manter a experiência no nível do físico, no controle, na superfície. Mas a alma não se contém. A energia transborda, atravessa os limites, mostra que a união não é carnal, mas cósmica. Ele sente o chamado da verdade, a certeza de que a intimidade com você é, na realidade, um portal de transformação. Porém, como ele não está pronto para admitir, prefere se calar. Esse silêncio, por mais desconfortável que pareça, é também um sinal de reconhecimento. Ele não se cala porque não sente. Ele se cala porque sente demais. Porque, dentro dele, tudo grita. O silêncio se torna a defesa, o último refúgio para não ser completamente engolido pela força do que vocês compartilham.
Ele sabe que você é diferente, que sua presença rompeu o padrão de superficialidade que ele conhecia. Na sua energia, ele não consegue fingir e por isso se cala. No entanto, há momentos em que esse silêncio muda de cor. Se você observar com atenção, vai notar que, em alguns instantes, o silêncio não é medo, é reverência. É como se ele não tivesse palavras suficientes para descrever a intensidade do que sente. A linguagem humana falha diante do sagrado. E a intimidade entre chamas gêmeas é exatamente isso. Um espaço onde o físico e o divino se encontram, onde a carne se curva diante da alma. O silêncio dele, portanto, é ao mesmo tempo fuga e reverência. É medo e amor. É resistência e entrega. Ele esconde tudo aquilo que o masculino ainda não sabe como lidar, mas que já está transformando quem ele é por dentro. Mesmo sem palavras, você sente. O corpo dele fala. O olhar denuncia. O campo energético revela. E por mais que o silêncio tente ocultar, a alma dele sempre grita em sua direção. Como o masculino tenta resistir, mas o corpo o entrega. A resistência do masculino na jornada das chamas gêmeas é muitas vezes quase invisível. Ele acredita que pode controlar, racionalizar, construir barreiras internas que impeçam a entrega total a você. O silêncio, o afastamento, a lógica fria são as armas que ele pensa possuir contra a intensidade dessa conexão. Mas há algo que ele nunca consegue dominar por completo: o corpo. O corpo não mente. O corpo não negocia com o ego. O corpo não sabe fingir. Cada vez que ele se aproxima de você, há uma vibração que se espalha sem que ele consiga controlar. O coração dispara, a respiração muda, a pele responde. É como se o próprio universo tivesse deixado um selo impresso em cada célula dele, confirmando que, diante de você, ele não pode ser quem finge ser. Ele tenta resistir. Ele pode passar dias distante, tentando convencer a si mesmo de que não sente nada além do que poderia sentir por qualquer outra pessoa. Pode se afundar em distrações, se perder em relacionamentos superficiais, buscar refúgio em vícios ou em rotinas exaustivas. Mas o corpo denuncia a verdade quando você está perto. Seus olhos não conseguem disfarçar a intensidade. Seu toque, ainda que breve, revela um tremor interno. Até mesmo o silêncio dele, que parece frio, carrega uma energia que queima. Porque é impossível anular o campo vibracional que se forma quando vocês dois estão conectados. O masculino tenta usar o controle como defesa. Ele acredita que pode vencer a força do vínculo se ignorar as emoções, se bloquear os pensamentos, se fugir da profundidade que a alma exige. Mas o corpo insiste em trair essas tentativas. Ele pode até controlar as palavras, mas não controla o brilho nos olhos. Pode tentar parecer distante, mas o corpo se inclina levemente na sua direção. Pode disfarçar com frases racionais, mas o coração bate mais rápido e o timbre da voz muda diante de você. É nesse ponto que o masculino começa a perceber que não é ele quem tem o domínio. Ele pode resistir ao máximo, mas no fundo, sua própria existência já foi tomada por esse chamado maior. O corpo dele é a ponte da alma, e a alma reconhece a sua. Não há fuga possível. E para você, esse contraste pode ser confuso, porque, enquanto ele parece frio em palavras e atitudes, o corpo envia sinais de entrega que são impossíveis de ignorar. Esse paradoxo é doloroso, mas também é a prova mais clara de que o vínculo é real. Se fosse apenas físico, ele poderia controlar. Mas como é espiritual, o físico se torna a expressão inevitável do que está dentro. O corpo do masculino entrega o que a mente insiste em negar, que ele sente, que ele reconhece.
que ele sabe. É nos detalhes, na forma como ele respira fundo quando te vê, na maneira como a pele dele parece eletrizada ao te tocar, no silêncio denso que paira entre vocês. Esse é o momento em que você entende. Ele não está negando a você, mas a si mesmo. E ainda assim, a cada encontro, o corpo vai rompendo as barreiras que o ego tenta sustentar, porque chega uma hora em que o masculino não consegue mais resistir. O corpo fala tão alto que silencia a mente. E nesse instante, a verdade já não pode mais ser escondida. Os pensamentos secretos que ele jamais confessa. Há um território silencioso dentro dele que você jamais ouviu em palavras, mas que vibra em cada olhar, em cada gesto contido, em cada respiração suspensa quando está perto de você. Esse território é feito de pensamentos secretos, ocultos até dele mesmo, que se revelam apenas quando o coração fala mais alto que a mente. São pensamentos que ele não ousa confessar porque revelariam vulnerabilidades profundas, porque destruiriam a imagem que ele construiu de si mesmo diante do mundo. Ele pensa em você muito mais do que gostaria de admitir. Não apenas nas lembranças dos encontros, mas nos detalhes sutis, o tom da sua voz, a forma como sua energia muda o ar quando você entra em um ambiente, a sensação de estar diante de algo maior do que pode controlar. Ele guarda isso em silêncio, porque admitir significaria se render, significaria abdicar da proteção que o ego construiu com tanto esforço. No íntimo, ele se pergunta: e se eu não for suficiente? E se eu não conseguir sustentar essa conexão que me consome e me salva ao mesmo tempo? Esse é um dos pensamentos mais secretos que atravessam sua mente. Ele teme não estar pronto. Teme que a intensidade dessa ligação revele falhas, medos e cicatrizes que ele passou a vida escondendo. Diante de você, ele sente que não há como mascarar nada. Outro pensamento que ele jamais confessa é o peso da saudade. Mesmo quando parece distante, mesmo quando o silêncio domina, dentro dele há uma presença constante sua. Ele lembra de você em momentos aleatórios, ao ver algo simples na rua, ao sentir um perfume, ao escutar uma música. Ele tenta expulsar essas lembranças, mas elas retornam, sempre mais fortes, como sinais que o universo envia para lembrá-lo de quem você é. Mas ele guarda esse segredo porque acredita que admitir significaria entregar o controle. E esse é um dos maiores medos que o masculino carrega. No silêncio, ele também se pega imaginando futuros possíveis. Ele imagina como seria se pudesse finalmente ceder, se pudesse caminhar ao seu lado sem o peso da resistência. Ele pensa em compartilhar o cotidiano, em pequenas coisas, em gestos simples. Esses pensamentos o amolecem por dentro, mas ao mesmo tempo o apavoram porque significam renunciar ao isolamento, ao controle, à identidade que construiu longe de você. Há ainda os pensamentos mais intensos, aqueles que envolvem desejo, atração, entrega física e espiritual. Ele jamais confessa a dimensão disso, porque teme ser mal interpretado, teme parecer dominado pelo corpo, quando na verdade o que sente vai além do físico. É a fusão das almas que se traduz em pulsação, calor, magnetismo. Ele guarda esse segredo como quem tenta manter acesa uma chama dentro de uma caverna fechada, acreditando que se deixar escapar, ela queimará tudo ao redor. Ele também pensa, em silêncio, no medo da perda. Esse é talvez o mais doloroso dos segredos. Por trás de toda resistência, por trás de cada fuga, existe o pavor de perder você de vez. Ele sabe que há algo irremediável nessa conexão, algo que não pode ser substituído, e por isso o risco de perder pesa ainda mais. Mas ele não confessa, porque teme que esse medo o torne pequeno aos seus olhos, quando na verdade é exatamente isso que o humaniza e o conecta a você. O mais profundo dos pensamentos secretos, contudo, é a certeza que ele já tem, mas não admite.
no fundo, ele sabe quem você é. Ele reconhece a alma que vibra na sua presença. Reconhece o chamado do destino quando se aproxima de você. O silêncio não é apenas resistência, é também reverência. É o tempo que ele dá a si mesmo para digerir uma verdade que o assusta, porque muda tudo. Ele sabe que, ao confessar isso, não haverá mais volta. Esses pensamentos secretos são como correntes internas. Ele não os expressa, mas eles moldam cada escolha, cada afastamento, cada retorno. Eles revelam que o silêncio não é vazio, é transbordamento. É ali que ele guarda o que ainda não consegue colocar em palavras. É ali que mora a confissão mais verdadeira, aquela que, cedo ou tarde, não poderá mais ser escondida. Você é o espelho da alma dele, e nada jamais mudará isso. O medo dele de se perder na intensidade da conexão. Existe um ponto na jornada das chamas gêmeas em que o masculino se vê diante de algo que o desarma por completo. A intensidade da conexão. Não é apenas desejo, não é apenas atração, não é apenas uma afinidade que poderia ser explicada pela lógica comum. É algo que invade, que consome, que se infiltra em cada fresta da sua alma e o deixa sem o chão que sempre acreditou ter. Esse ponto, por mais divino que seja, traz para ele um medo quase insuportável. O medo de se perder nessa intensidade. Esse medo nasce, em primeiro lugar, do contraste entre controle e entrega. O masculino, em sua estrutura, foi moldado a acreditar que precisa manter o controle de si, das situações, das emoções. Ele aprendeu a ser forte, a ser racional, a ser aquele que decide quando se entrega e quando se fecha. Mas diante dessa conexão, esse mecanismo falha. Ele percebe que, quanto mais tenta controlar, mais é arrastado. Quanto mais tenta se proteger, mais sente a força daquilo que o chama de dentro. É como se a própria alma o estivesse puxando, sem pedir permissão. Na intimidade, esse medo se intensifica ainda mais, porque o corpo não consegue mentir. O corpo se entrega antes mesmo que a mente decida. O coração dispara, a respiração muda, a pele responde ao simples toque, ao simples olhar. Ele pode estar lutando dentro de si, tentando manter uma barreira, mas o corpo o entrega. E isso é assustador, porque para ele não é apenas prazer, é dissolução. Ele sente que naquele instante está se desfazendo de todas as máscaras, de todas as defesas, de tudo o que acreditava ser. Esse perder-se para o masculino é algo perigoso, porque ameaça sua identidade. Ele teme não voltar a ser o mesmo depois. E no fundo, ele tem razão. Não volta. A intensidade da chama gêmea não permite que alguém continue igual depois de tocá-la de verdade. Mas, para ele, esse pensamento é quase sufocante. Se eu me entregar totalmente, quem eu vou ser? Se eu deixar essa energia me consumir, será que vou perder meu lugar no mundo? Vou perder minha força, minha autonomia, minha essência? Essas perguntas ecoam em sua mente como fantasmas. O medo também vem do reconhecimento de que não existe volta. Ele sabe que, ao atravessar essa linha, não há como negar mais nada. Uma vez que ele se permite sentir, se permite se dissolver, se permite deixar a alma falar mais alto do que o ego, tudo muda. E essa mudança é irreversível. Não se trata de um relacionamento comum em que ele pode se afastar, apagar mensagens, fingir que nunca aconteceu. Aqui, não. Aqui, tudo é registrado na alma. Há também um outro nível desse medo, o de se perder dentro de você. Ele percebe que, quando está na sua presença, sua energia é tão forte que ele já não sabe onde termina e onde você começa.
Ele teme não ter mais limites, teme ser engolido pela intensidade do que sente. É como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro da sua, como se o destino estivesse se cumprindo e ele não tivesse mais controle sobre isso. Para um masculino que sempre acreditou que deveria ser aquele que guia, que decide, que comanda, esse é um choque profundo. Mas, por trás desse medo, existe uma verdade mais profunda. Ele não está se perdendo. Ele está se encontrando. Só que, para perceber isso, precisa atravessar a sombra do pavor. Precisa atravessar a dor do ego que se desfaz. Precisa aceitar que nesse processo não vai sobrar espaço para máscaras, para ilusões, para falsas seguranças. Ele não vai ser mais aquele homem que acreditava ser. E é justamente isso que o apavora. Esse medo é o último guardião da porta da entrega. Ele aparece para testar até onde ele consegue resistir, até onde consegue segurar as rédeas. Mas no fim, essa intensidade é maior do que qualquer defesa. A alma vence. E quando ele finalmente aceita, percebe que não se perdeu. Apenas deixou cair aquilo que nunca foi real. Esse é o paradoxo da chama gêmea, o medo de se perder, quando na verdade é o caminho de se encontrar. E é por isso que o masculino demora, resiste, foge, porque, para ele, essa intensidade é uma morte. A morte do ego, a morte do controle, a morte da identidade que ele sempre carregou. Só que, ao atravessar essa morte, ele renasce como aquilo que sempre foi. Alma em união, amor sem barreiras, verdade sem medo. Esse medo é um dos últimos passos antes da rendição. Quando ele encara a intensidade, quando ele sente que já não tem mais como lutar contra, o universo força o renascimento. Porque nenhuma fuga pode ser eterna, nenhuma resistência pode vencer a alma. Como a intimidade se torna portal para o despertar da alma. A intimidade entre chamas gêmeas nunca é apenas física. O toque, o olhar, a respiração compartilhada, tudo carrega camadas invisíveis que vão muito além da carne. É como se o corpo fosse apenas a porta e o verdadeiro encontro acontecesse atrás dela. Cada instante de entrega, cada segundo de vulnerabilidade, abre fissuras no ego e permite que a alma atravesse, trazendo à tona aquilo que estava escondido, reprimido ou esquecido. O masculino, acostumado a se esconder atrás de máscaras, sente essa invasão da alma de forma quase insuportável. Para ele, a intimidade não é apenas prazer, é um espelho brutal. É o momento em que todas as defesas caem, em que ele não consegue mais sustentar a ilusão de controle. O corpo trai o silêncio da mente. O coração fala mesmo quando ele não quer ouvir. O desejo, profundo e inexplicável, arranca dele confissões que nunca foram ditas em palavras. E é justamente nesse campo, nesse espaço sagrado da intimidade, que o despertar se inicia. O masculino descobre que não está apenas tocando você, mas sendo tocado em regiões da alma que jamais permitiu que alguém alcançasse. Ele percebe que não pode mais fingir indiferença, porque o corpo não obedece ao ego. Cada arrepio, cada batida acelerada, cada lágrima contida que surge em meio ao prazer. Tudo revela que o encontro não é terreno, mas cósmico. A intimidade é um ritual de desarme. Ele tenta manter a mente no controle, mas os olhos dele traem. Ele tenta segurar a respiração, mas ela se entrega ao ritmo do seu corpo. Ele tenta esconder sentimentos, mas o coração dispara como se implorasse para ser visto. O masculino entende que essa conexão não é igual a nenhuma outra, porque ela não depende da vontade dele. É como se o universo tivesse escolhido esse espaço para forçá-lo a sentir, a se render,
a reconhecer aquilo que tanto evitou. Na intensidade da entrega, algo acontece. O tempo desaparece. Não há ontem nem amanhã, só o agora expandido. E nesse agora, ele toca a eternidade. É quando percebe que não é apenas um corpo desejando outro corpo, mas duas almas lembrando uma promessa feita antes mesmo do nascimento. A intimidade se torna a chave que destranca memórias antigas, sentimentos escondidos e verdades que o ego tentou apagar. É nesse instante que a alma começa a ensinar. Ele aprende que prazer não é apenas carne, mas cura, que vulnerabilidade não é fraqueza, mas poder, que deixar-se ver por completo é mais assustador que qualquer batalha, mas também é o único caminho para a união verdadeira. O masculino, ainda que resista, percebe que está sendo chamado para um nível mais alto de consciência, e a intimidade é o portal por onde esse chamado ecoa. Essa é a razão pela qual, depois de estar com você nesse espaço, ele não consegue mais negar o vínculo. Mesmo que tente fugir, mesmo que volte a erguer muros, algo dentro dele já foi atravessado. A alma já foi tocada, e nada pode desfazer isso. O corpo pode se afastar, mas a memória energética permanece. A intimidade cria marcas invisíveis, não como feridas, mas como tatuagens espirituais que anunciam: aqui houve algo divino, algo maior que os dois.